controlador de irrigação MRI irriga conforme a umidade do solo. Ele é conectado a sensores de umidade e gás, uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Monitora de forma contínua a umidade junto das raízes das plantas. Os sensores de umidade e gás podem ser utilizados em solo e em substrato, um dos únicos do mercado a oferecer essa versatilidade. Foram anos de pesquisa e testes de campo até chegar a um produto altamente preciso e confiável. E hoje são utilizados por instituições renomadas de pesquisa e ensino em todo o Brasil. Diferente de controladores comuns que irrigam por programação horária, o MRI faz a irrigação segundo a demanda de água das plantas, irrigando somente o necessário, evitando desperdícios e gerando economia de água e fertilizantes. O MRI pode controlar até 6 setores distintos. 6 sensores irrigados interconectados oferecem uma amostragem média e representativa da área monitorada. Isso confere ao MRI um funcionamento com precisão de resultados. Os sensores irrigados são conectados por microtubos de ar, simplificando a instalação e não dependem de bateria ou energia elétrica no campo para funcionar, ficando protegidos de descargas elétricas. O uso e programação do MRI é bem simples, basta definir 2 parâmetros: o ajuste de irrigação e o tempo de irrigação. O ajuste de irrigação define qual a umidade limite das raízes para iniciar a irrigação. É fundamental para estimular o crescimento e garantir raízes de qualidade e, consequentemente, plantas saudáveis e produtivas. O ajuste do tempo de irrigação define o volume da água irrigado, garantindo a reposição da evapotranspiração sem excessos ou faltas. Em cultivos hidropônicos, em vasos ou slabs, é responsável pelo volume do drenado, o que é fator importante para o controle da condutividade elétrica junto das raízes. O controlador MRI oferece 2 ferramentas importantes de trabalho: um registrador eletrônico de dados em pendrive ou a conexão para modem internet. Assim, possibilita visualizar as leituras em forma de gráficos, gerando imensa facilidade de interpretação e análise do histórico das irrigações. No caso do modem internet, o acesso a leituras é em tempo real via um aplicativo web que disponibiliza uma ferramenta de alertas, permitindo ao equipamento informar se algo estiver fora dos níveis estabelecidos. Já são centenas de clientes no Brasil e no exterior que utilizam e comprovaram seus resultados. Como foi dito, o MRI é um controlador de irrigação que trabalha por sensores de umidade, diferentemente de controladores de irrigação comuns que trabalham por sistema temporizado, ou seja, irriga o horário e o tempo que você estabelece. O MRI, ele irriga e trabalha em função da umidade junto da raiz da planta. Isso faz com que a gente consiga um resultado muito melhor em termos de qualidade da planta, porque você define uma zona de umidade onde você vai ter melhor formação de raiz e maior volume de raiz. São centenas de clientes utilizando esse controlador MRI, tanto para cultivos em solo quanto para cultivos em substrato. E todos eles têm uma relação muito boa com o controlador pela facilidade de usar e os benefícios que ele traz, que é um bom desenvolvimento de raiz, um equilíbrio na planta, tanto na parte nutricional quanto na parte de irrigação, o que traduz uma planta mais saudável, gerando menos aplicação de defensível inclusive. HidroSense, irrigação na medida certa.